Muito boa noite. Retomamos hoje o programa Ponto por Ponto, depois de 6 meses de interrupção. E o primeiro convidado desta nova temporada é Rui Semedo, presidente do PAICV. Rui Semedo, que será presidente do maior partido da oposição até 30 de março deste ano, porque nesse dia acontecerá a eleição da nova liderança do partido. Nas últimas eleições autárquicas de 1 de dezembro, Rui Semedo e a equipa conseguiram transformar o PAICV no maior partido autárquico de Cabo Verde, ao ganhar 15 das 22 câmaras municipais do país, mas há poucos dias anunciou que não se recandidata a um novo mandato à frente do PAICV, contrariando a máxima que diz: a equipa ganhadora não se mexe. Vamos então à conversa com Rui Semedo. Começamos por agradecer a sua pronta disponibilidade, como sempre. Primeiro, permita-me cumprimentar a si, Maria da Luz, cumprimentar a equipa técnica e agradecer também à TCV pela oportunidade que me dá de estar cá para falar com os cabo-verdianos, que também aproveito para cumprimentar os telespectadores residentes e na diáspora que eventualmente nos estejam a ouvir neste momento. Portanto, com que então a equipa ganhadora não se costuma mexer, mas Rui Semedo decide não se recandidatar a um novo mandato à frente do PAICV. Como explica? É verdade. Eu tinha por missão preparar o partido para uma estabilidade interna maior, para redução da tensão interna, para voltar o partido para, o seu desempenho externo. Portanto, preparamos a organização, preparamos o partido para o desafio externo. E dentro do desafio externo havia claramente a missão de ganhar as autárquicas e preparar o partido para as legislativas. Hoje considero-me satisfeito pelo facto de termos cumprido o primeiro objetivo, que é o objetivo de ganhar as autárquicas. Ganhamos bem, e ao mesmo tempo garantimos uma estabilidade necessária para que o partido sonhe dar novos passos mais ousados, que é também ganhar as legislativas. Eu acredito que o partido estará em condições de cumprir esta missão, porque eu também acredito na equipa, não acredito apenas na minha missão de liderar a equipa. Liderar a equipa é uma missão importante, mas eu tive comigo uma equipa boa, capaz, atenta, disponível, trabalhadora, e uma equipa que deu uma grande contribuição também para os resultados que conseguimos agora. Portanto, há sim o mérito de quem lidera, mas também há o mérito de quem esteve a ser liderado, que é uma equipa ampla, e nós conseguimos também um outro feito, que é mobilizar todos os militantes, ou a maioria deles, do PAICV, mas também os partidos cumprem sempre e têm esta missão de mobilizar a sociedade. E nessas eleições, acredito que conseguimos mobilizar a sociedade. E acredito que o partido fica suficientemente mobilizado, motivado, preparado para, independentemente de quem for o novo líder, conseguir dar o passo de continuar a trabalhar, sonhar com as próximas eleições legislativas e ganhar as eleições legislativas. Portanto, muita gente, estando na moto de cima, não desistiria e avançaria para um novo mandato. Mas Rui decidiu não avançar. Qual é o motivo principal? Eu sempre tive uma perspectiva clara de que o poder é transitório. O poder não é eterno. Mas também tive sempre a perspectiva, ao longo da minha vida política, de que o poder deve circular. Deve haver a possibilidade de circulação do poder. Para permitir, por um lado, que as pessoas aspirem, sonhem a chegar a determinados cargos, a determinadas funções, mas para permitir também que se introduza sangue novo, é preciso introduzir sangue novo, para poder permitir que novas visões
sejam avaliadas e novas pessoas tenham a oportunidade também de realizar, digamos, o sonho de poder dirigir o partido. Nesse aspecto, eu considerei normal, tendo conseguido esses resultados, tendo conseguido o objetivo da estabilização do partido e da pacificação interna, considerei normal que o partido pudesse ter uma nova geração à frente, a fazer também a liderança. É necessário, claramente, e nós somos um país jovem, é necessário que os jovens sintam que têm a oportunidade de, não só de aspirar, mas chegar às funções de direção, mas é necessário também revitalizar a organização, introduzir sangue novo e trazer novas visões também para o partido. Uhum. E nesse aspecto eu estou tranquilo e acho que cumpri uma missão e estou também tranquilo na minha retirada, porque não foi uma retirada forçada, foi uma retirada pensada por mim, refletida por mim e ter esta ideia clara de que, sim senhor, os outros também podem fazer. Eu acho que não há super-homens na política, nem nas outras funções. Eu acho que os outros poderão fazer também, com uma questão de que deverá também motivar as pessoas, ficar claro é que nas organizações é preciso mobilizar toda a gente, é preciso contar com toda a gente. E o PICV tem disponível várias gerações, portanto, várias experiências, várias competências, mas também tem à sua disposição jovens bem formados, jovens já com muita experiência, jovens com outros com menos experiência. É preciso fazer esta ponte, ligar essas gerações todas, a geração mais antiga, a minha geração que vem depois, a geração que vem depois de mim e a outra que está por vir, que já se começa a se despontar. Se mobilizarmos todos e tivermos a união e a coesão suficientes, o PICV conseguirá materializar o seu objetivo de ser o partido ganhador, porque o PICV é seguramente um dos maiores partidos do nosso espectro político nacional. Há 9 meses esteve aqui no programa Ponto por Ponto e, na altura, em abril de 2024, eu lhe perguntei se iria candidatar a um novo mandato à frente do PICV e disse, na ocasião, que iria submeter-se a 3 avaliações antes de decidir. Uma avaliação dos militantes, avaliação dos eleitores e uma autoavaliação. O que pesou mais na decisão? Neste caso, claramente pesou mais a minha autoavaliação, porque os militantes me acompanharam, deram-me todo o apoio durante esses processos, os dirigentes, os militantes, deram-me todo o apoio durante o processo, designadamente da preparação das autárquicas. Os militantes participaram ativamente também no processo das escolhas dos candidatos. Foram escolhas bem refletidas, bem ponderadas, mas escolhas, sobretudo, participadas. Os militantes tiveram a oportunidade de participar nessas escolhas. Os cabo-verdianos, a sociedade, acho que fez uma boa avaliação porque conseguiram, pela primeira vez, dar ao PICV uma maioria autárquica durante, digamos, a minha gestão, a minha liderança. Portanto, nesse aspecto, as 2 avaliações foram positivas, mas a minha autoavaliação, que também é positiva, trouxe esta componente de criar oportunidades para que os outros também possam dar a sua contribuição. Com uma particularidade, criar esta oportunidade para os outros, mas manter-me disponível para colaborar, participar com os outros. Eu acredito que a minha experiência, a minha liderança durante este tempo, os meus conhecimentos que eu tenho da condução do partido, mas do partido de uma maneira global, mas também da sociedade e das políticas públicas aqui no país, me ajudarão também a estar em condições de poder ajudar. Mas é claro que muitas vezes
Muitas vezes dizem que, bom, não é o líder que ganhou, é a equipa que ganha ou são os candidatos que ganham. Mas repara que aqui, na liderança, há também se estabelecermos o paralelo com o futebol, a liderança também tem esse papel quase que de treinador. E é o treinador que escolhe os jogadores para jogar. E eu tive, enquanto líder do partido, com a equipa que estive a liderar, um papel fundamental da escolha das lideranças para as candidaturas, na escolha dos candidatos. Mas e nesse aspecto quer também dizer que reconhece que o mérito foi seu. Reconheço ao escolher os bons candidatos, ao gerir bem o processo. Eu reconheço que também tenho mérito. O mérito não é exclusivamente meu. Não posso ser egoísta a ponto de dizer que, sim senhor, eu sou o único a ter mérito neste processo. Tenho mérito enquanto líder, mas tenho também a consciência de que tive uma equipa, designadamente a equipa de coordenadora das autárquicas, a comissão política, a comissão permanente, o secretariado, uma equipa que se envolveu de forma profunda, atorada, motivada nesse processo todo, e esta equipa também tem mérito desta vitória. Para além disso, há o mérito também dos militantes que se envolveram. Os nossos militantes estiveram altamente motivados nesta campanha, com uma grande participação, com uma grande vontade de ganhar, e conseguiram este ganho. Não podemos deixar também de fora, de certa forma, o mérito da sociedade, porque a sociedade abraçou as candidaturas, abraçou as propostas, envolveu-se diretamente, tanto quanto pôde, e foram votar enquanto eleitores. E escolheram de forma livre, justa, transparente, democrática, e escolheram de acordo com a sua preferência e deram-nos, digamos, esta possibilidade de ser hoje o maior partido autárquico. Antes de decidir se quereria um novo mandato ou não à frente do PAICV, submeteu-se a sondagens internas? Não necessariamente. Falei com pessoas, falei com várias pessoas, as pessoas que me tinham aconselhado, as pessoas que me tinham apoiado diretamente. E qual foi o feedback? Acho que muitas pessoas queriam que eu continuasse. Tenho que dizer isso. As pessoas com as quais falei estavam, digamos, disponíveis a me apoiar para mais um mandato à frente do partido. Mas eu tive que convencê-los que, se calhar, seria melhor sair pela porta grande? Seria melhor eu me colocar na posição de ajudar os outros. Porque a estabilidade não termina aqui. Estamos com um partido estável, com um partido pacificado, mas o partido vai precisar dos seus líderes, dos seus ex-líderes, dos seus senadores, entre aspas, senadores na perspectiva dos seus dirigentes mais antigos, para continuar a aconselhar. Porque não podemos correr o risco de cortar, de perder essa experiência enquanto um capital fundamental que o partido construiu. O partido constrói experiências com as suas propostas, com as suas lideranças, com os seus quadros, com os seus dirigentes atuais, com os seus ex-dirigentes. E esta é uma riqueza fundamental, é um grande capital que não podemos correr o risco de desperdiçar. Então, este capital todo deverá ser colocado ao serviço dos mais jovens, porque os jovens representam o presente, mas também o futuro. Nós que já estamos com mais idade, não podemos ter a pretensão de continuar eternamente e não facilitar este processo, que também é um processo de aprendizagem. Eu, se calhar, se alguém me perguntar qual é o meu maior ganho, o meu ganho de aprender todos os dias. Aprender com os meus colegas, aprender com a experiência dos outros, aprender com as críticas, as visões, as apreciações e as avaliações da sociedade, aprender com todos. Inclusive com os mais jovens. Exatamente. E precisamente 3 figuras mais jovens já se posicionaram, decidiram entrar na corrida à liderança do PAICV. São eles
Nuías Silva, presidente da Câmara Municipal de São Filipe Fogo, recentemente reeleito para um segundo mandato. Francisco Carvalho, presidente da Câmara da Praia, também recentemente reeleito para um segundo mandato. E Francisco Pereira, deputado nacional pelo Círculo da Europa. Dentre estes candidatos, certamente Nuías Silva é o seu preferido por ser o seu vice. Nuías Silva é, de facto, foi o meu vice-presidente e ainda é nesta presente conjuntura. Ele teve um papel importante também neste processo, porque pertencendo à liderança, pertencendo à vice-presidência, tendo estado a trabalhar para a Câmara, tem tido um papel importante e tivemos conversas longas, prolongadas, frequentes, com propostas, com ideias, até porque Nuías também é uma pessoa inovadora, tem visões interessantes, mas apesar de tudo isso, eu decidi me colocar, digamos, numa posição de neutralidade para poder, nesta fase da disputa, poder ser uma espécie também de árbitro para criar as condições para que todos tenham as condições necessárias e não desconfiem da atual direção para poderem levar avante a sua missão de candidatura. Se fosse apenas um candidato, eu não, digamos, hesitaria em apoiar um ou outro. Mas como são mais do que um candidato, nesse caso eu me reservei a posição de distanciamento para ajudar, para facilitar. Mas três candidatos é um sinal de vitalidade do partido. Ai do partido que não tiver pessoas disponíveis para assumir esta missão de liderar e conduzir o partido para os desafios que tem para com o país. Mas dificulta a missão, dificulta a tarefa aos líderes atuais e àqueles que vão ter de escolher. Pode até provocar fraturas no seio do partido. Não necessariamente. Se pedir a minha opinião, o que é que eu acho, eu acharia que seria de longe melhor entrarmos num processo de construção de uma solução de candidatura. Um único candidato. Consensualizarmos com os militantes o perfil do candidato para este momento e para os desafios que o partido enfrenta, mas, sobretudo, para os desafios que o país enfrenta, e trabalharmos, digamos, na construção das bases de apoio de uma única candidatura. Seria o ótimo. Não sendo possível, resta, digamos... Até 30 de março poderá ser possível? Poderá ser possível. Se não for possível, o que eu já disse nos órgãos nacionais, e que eu vou ter que falar também já falei com alguns, vou ter que falar com os outros, é no sentido de criarmos as condições para que as disputas internas sejam momentos de demonstrar para a sociedade a grandeza deste grande partido que é o PSV. Isto quer dizer o seguinte: fazer uma disputa com base em ideias, com base em propostas, uma proposta que tem que ver com a governação do partido, mas também propostas que têm que ver com a governação do país. Neste momento, eu acho que os cabo-verdianos esperam um PSV forte, um PSV organizado, um PSV pujante, um PSV que tenha respostas para os principais desafios que o país enfrenta neste momento. Então, os candidatos devem trabalhar também esta perspectiva dos principais desafios do país e das respostas que o PSV tem para a resolução dos principais problemas do país. E vai trabalhar no sentido de se conseguir um candidato consensual dentre os três? Vou falar com eles, dentre os três, ou mais, se aparecerem mais. Sim. Vou falar com eles. Não vou pedir que ninguém se retire a sua candidatura, mas que avaliem a possibilidade de criarem uma base de apoio, pensarem numa solução
consensualizada e construírem, eventualmente, esta solução de liderança que os cabo-verdianos esperam e que o partido precisa neste momento. O Francisco Carvalho foi o primeiro a anunciar que seria candidato à liderança do PAICV, mesmo antes do Rui Semedo anunciar que não brigaria um novo mandato. O Francisco Carvalho pode ter alguma vantagem por causa disso? Ter sido o primeiro? Não penso. E por causa do resultado das eleições na praia? As eleições, neste caso, pelo menos os 2 candidatos foram submetidos à eleição e todos eles foram bem avaliados, não é? O Francisco Carvalho tem maior número de votos por estar num círculo maior. O Núñez Silva, em termos de percentagem, é o eleito com maior percentagem dos eleitores. Portanto, aqui, se ir pela via dos resultados eleitorais, todos estarão em condições de ser bom candidato. Mas há os outros que não eram presidentes de Câmara nem candidatos a presidentes de Câmara. Aqui o que é que conta? Conta o conhecimento que eles têm do partido, o conhecimento que eles têm do país e as respostas que eles propõem para resolver os desafios, para enfrentar e vencer os desafios do partido, do país também. Sim, porque quem for o líder do PAICV será o candidato natural a primeiro-ministro. Tem fortes hipóteses de vir a ser o líder do país, o primeiro-ministro do país. Nas eleições legislativas. Nesta fase nós verificamos que o PAICV está numa perspectiva ascendente, está a crescer, está a ser bem avaliado e o PAICV tem fortes hipóteses de vir a ser o partido ganhador nas próximas eleições de 2026 e, se for ganhador, um dos candidatos que ganhar será o primeiro-ministro de Cabo Verde. Pensa que os bons resultados das eleições autárquicas irão repercutir nas eleições legislativas? Há quem diga que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os eleitores cabo-verdianos sabem distinguir. Eu diria que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas as duas também são uma coisa. E aí, nesse aspecto, eu acredito que há uma avaliação positiva. Esta avaliação positiva do PAICV coincide com uma avaliação altamente negativa do MPD, com uma avaliação altamente negativa da governação do país. E, nesse aspecto, as chances do PAICV se aumentam. E, agora, se me perguntar, são favas contadas? Não são. Tudo vai depender... vai ter de lutar. Tudo vai depender deste processo que o PAICV tem entre mãos, das propostas que o PAICV conseguir fazer, da confiança que o PAICV e das lideranças, das próximas lideranças, conseguirem granjear da sociedade e dos eleitores. Depende muito do PAICV, do que o PAICV conseguir fazer. E se o PAICV conseguir fazer tudo bem e demonstrar aos cabo-verdianos que está à altura de assumir... Tudo bem significa o quê? Tudo bem significa garantir a estabilidade política, fazer um debate interno elevado, avançar com propostas ousadas, com visão clara para o desenvolvimento de Cabo Verde e convencer os cabo-verdianos. Se fazer tudo isso bem, conseguirá seguramente convencer os cabo-verdianos que é esta a solução para os próximos tempos, para a governação do país. Eu acredito, e acredito com convicção, que o PAICV não deixará escapar esta possibilidade de se colocar de novo ao serviço dos cabo-verdianos para fazer mais e fazer melhor. Porque neste momento Cabo Verde precisa e os cabo-verdianos precisam de uma alternativa clara, mas precisa também de uma alternância para se confirmar as potencialidades e as capacidades da alternativa apresentada.
Portanto, e o candidato vencedor das eleições internas será essencial rumo a esta vitória que o PAICV espera alcançar nas eleições legislativas. Exatamente. Portanto, tem 2 meses para gerir o partido, 2 meses, pouco mais alguns dias. Qual será a prioridade? Eu tenho, para já, a prioridade está ligada à missão que eu tinha assumida de garantir que o partido tenha a estabilidade necessária e que o partido crie as condições para chegar ao Congresso em alta. Portanto, há o desafio de uma boa preparação do Congresso e nesta caminhada para o Congresso que será no mês de maio. Será nos dias 2, 3 e 4 de maio. E nesta preparação do Congresso acontece antes a eleição do novo líder do partido. Então também, enquanto atual líder, com a direção que temos agora, temos a missão também de garantir que as eleições sejam feitas num ambiente de camaradagem e num ambiente que crie essas condições para que o PAICV continue a crescer. Há este desafio interno, mas vamos continuar a ter o desafio externo de garantir que o PAICV faça o seu trabalho com a sociedade, cumpra o seu papel de oposição, a maior oposição em Cabo Verde, uma oposição que se prepara para ser a alternativa à governação do país. Então temos que cumprir também, paralelamente a esta preparação do Congresso e das eleições internas, o papel de sermos uma oposição credível, confiável, atuante, presente, uma oposição que seja a voz dos cabo-verdianos que passam também por desafios importantes, por problemas, por dificuldades, que precisam de uma voz na qual se revêem. Disse uma oposição credível, confiável. Lembrei-me dos números do inquérito da Afrosondagem, em que os cabo-verdianos estão a perder cada vez mais confiança, estão a confiar menos nos seus políticos. No seu entender, a que se deve este descrédito? Aqui podíamos falar mais não só nos políticos e nas instituições podemos eleitas falar também. mais de hipótese. O facto é que todas as instituições perderam pontos neste último estudo da Afrosondagem. As causas têm que ver, de facto, eventualmente, com o trabalho desenvolvido pelas instituições, a imagem transmitida pelas instituições, a ligação que as instituições têm com os cabo-verdianos, o nível de credibilidade que as instituições têm junto dos cabo-verdianos, as respostas que as instituições têm dado para os problemas e os desafios dos cabo-verdianos. Essas questões poderão ter pesado conjuntamente e poderão existir outras questões que têm a ver com a assunção dos compromissos que são feitos e, designadamente, as propostas eleitorais, a verdade que é dita ou não é dita aos cabo-verdianos e, digamos, também a perspectiva de os cabo-verdianos acreditarem que as instituições estarão ao serviço do país, de Cabo Verde, e estarão a lutar com seriedade para a resolução dos problemas que o país enfrenta. E estes são hipóteses. Os cabo-verdianos pensarão, por exemplo, que os políticos colocam os interesses partidários ou, às vezes, interesses próprios acima dos interesses da nação? Por isso, poderão pensar isso. Poderão pensar isso. E aqui caberá a responsabilidade aos políticos demonstrarem claramente que estão ao serviço do país. E caberão também aos partidos políticos demonstrar que estarão ao serviço do país. Mas aqui eu gostaria de colocar uma questão que poderá estar ligada ao estudo, mas repare que os estudos são levantamento de dados, de inquérito, com uma amostra, etc. Mas os dados da sondagem, alguns foram confirmados pelas eleições, mas outros dados demonstraram que, nesse processo de
confiança nos partidos, neste momento os cabo-verdianos demonstram mais confiança no PICV. Por quê? Porque o MPD perdeu em quase todos os círculos eleitorais. Teve um ligeiro aumento, acho que nem chega a 300 votos em São Vicente. Teve um outro aumento num outro sítio de 6 votos, etc. E nos outros sítios, nos outros círculos eleitorais, nos outros municípios, o MPD perdeu significativa e expressivamente os votos dos eleitores. Será resultado da governação? O povo, a população desaprovou as opções de governação do partido que governa? Contrariamente a isso, o PCV subiu em praticamente todos os municípios e em alguns municípios de forma expressiva. Poderá ser o que disse de que os eleitores desaprovaram a governação. E isso também confirma os dados. Os dados do ano anterior à última sondagem, da Afrosondagem, já davam que mais de 60% dos eleitores diziam que o país estava na direção errada, que as políticas estavam erradas. Portanto, já havia perda de confiança na governação do país, ou nos resultados da governação do país. Esses dados aumentaram para 70, esse número, ou 70 e tal, da percentagem dos cabo-verdianos que já também não acreditam na solução dos problemas e que acham que o país está a ser conduzido na direção errada. O que significa que, de forma sustentável, vem-se confirmando a degradação ou a erosão da imagem do governo, da imagem da maioria, inclusive da imagem do chefe do governo, da imagem do primeiro-ministro, que caiu ao nível mais baixo da sua avaliação desde há muitos anos, e na última avaliação da Afrosondagem ficou a 31 pontos, o que é extremamente baixo de um primeiro-ministro que tinha tido, aliás, sempre avaliações positivas. Aliás, sempre que nós dizíamos que os estudos estavam a apontar o caminho errado da governação, eles colocavam em cima da mesa. Mas o primeiro-ministro é o político mais bem avaliado. Hoje não podem dizer isso, porque mesmo o primeiro-ministro caiu de forma drástica nos últimos estudos da Afrosondagem. Portanto, esta segunda-feira os cabo-verdianos comemoraram o 13 de janeiro, um feriado nacional que assinala o Dia da Liberdade e da Democracia. E em plena sessão especial, o líder da bancada parlamentar do MPD, Celso Ribeiro, apelou a um pedido de desculpas por parte do PAIGC-CV por ter instaurado o regime de partido único em Cabo Verde logo após a independência. O que pensa deste apelo? Primeiro, permita-me que diga o seguinte: nós, enquanto políticos, devemos dar o exemplo da pacificação do país com as datas. Temos uma data maior que a independência, a data maior, e aqui nem é sequer uma invenção minha. Se for a nossa Constituição considera a independência a maior conquista do povo cabo-verdiano. E é a Constituição de 92. É a Constituição de 92. Portanto, a Constituição de 92, que é a Constituição, digamos, que nos acompanha, a Constituição de que é mais falada neste país, porque é a Constituição, digamos, da Segunda República, é a Constituição presente. A Constituição reconhece no seu preâmbulo que a independência é a maior conquista do povo cabo-verdiano. Depois convencionou-se fixar o dia 13 de janeiro como o Dia da Liberdade e da Democracia. Nós aceitamos porque é o Parlamento que aprovou e nós somos um partido institucional que respeita as instituições, portanto, respeitamos a data. É uma outra data importante porque foi a data em que se realizaram as primeiras eleições pluralistas ou pluripartidárias neste país. Portanto, aqui não importa se o MPD ganhou porque ganhou ou se o PSV perdeu porque perdeu. Eu estou certo, e acho que a maior parte de nós estamos certos, de que se o MPD tivesse perdido, não proporia
este dia para ser o dia da liberdade e da democracia. Mas pronto, ganhou e propôs, nós aceitamos, é pacificamente aceito que hoje é a data da liberdade e da democracia. E o PSV adotou este feriado também, sem problemas. É um feriado que temos que respeitar todos, porque somos, digamos, um partido que respeita as instituições, respeita as leis. Somos um Estado de direito democrático, as leis são para serem cumpridas e nós temos que tomar isso como natural, naturalizar as datas e não termos os problemas com as datas. E o tal pedido de desculpas que a bancada do MPD exigiu? Eu acho que se a independência é a maior conquista de Cabo Verde de todos os tempos, o PSV e o PSGC estão por detrás desta maior conquista de Cabo Verde de todos os tempos. Poderá existir alguém que seja ainda contra a independência, mas não podemos perder de vista que é uma grande conquista, é a maior conquista de todos os tempos. Então não podemos ir nesta corrente minoritária que nega a independência. Portanto, não podemos pedir a desculpa ou pedir desculpas pelo fato... Considera que com esta fala o Celso Ribeiro, líder da bancada parlamentar do MPD, está a negar a independência? De certa forma, sim. Está a negar a independência, está a negar os protagonistas da independência, está a negar os processos que conduziram à independência, está a negar os processos da governação do país. E aqui eu vou lhe dizer mais. Nós conseguimos ganhos extraordinários com a governação dos primeiros anos da nossa independência. Quais ganhos? Viabilização do país, que era considerado antes inviável, nós consideramos viabilizar o país. Montamos um sistema de transporte que antes as pessoas pensavam que não poderíamos trazer géneros para abastecer ou os bens necessários para abastecer o país. Conseguimos. Conseguimos montar um sistema de transporte aéreo. Conseguimos criar as primeiras empresas do país. Conseguimos garantir a segurança alimentar para o país, distribuindo género para todas as ilhas ao mesmo preço e toda a população tinha acesso às mercadorias, aos bens essenciais ao mesmo preço. Conseguimos, aliás, a massificação do ensino. Conseguimos a formação superior com bolsas que conseguimos no exterior, com o maior número de formação até então visto de quadros que hoje estão a servir o país nas diversas áreas. Conseguimos ganhos na saúde, com maior campanha de vacinação, com maior níveis de saúde, com redução da taxa da mortalidade, com ganhos que todas as organizações internacionais avaliavam positivamente. Conseguimos grandes ganhos na agricultura, na reflorestação, no combate à desertificação. E Cabo Verde, para além disso, foi extremamente bem avaliado durante os primeiros anos da Primeira República. Mas quer dizer que o monopartidarismo, o regime de partido único, era o melhor cenário naquela altura? O regime do partido único foi o cenário com o qual vivemos durante esse tempo. 15 anos. Durante 15 anos. Hoje as pessoas poderão perguntar, mas poderia ser melhor? Não seria melhor? Mas hoje, esta questão nem sequer se coloca. Vivemos este período, temos uma história que nós vivemos. E nós também temos que nos pacificarmos com a nossa história. A nossa história não começou com a independência, começou antes. A independência é um facto relevante da nossa história. Mas as pessoas, o Celso ou as pessoas do MPD, antes de pedir essa questão, poderiam dizer, bom, nós fomos colonizados. Devemos pedir, os colonizadores devem vir pedir desculpas. Nós fomos escravizados. Os escravistas ou escravizadores deverão vir a pedir-nos desculpa. Nós fomos torturados várias vezes. Nós fomos presos, às vezes até com denúncias dos nossos próprios conterrâneos, dos nossos próprios irmãos. Nós sacrificamos e perdemos vidas imensas, milhares de vidas com secas, com fomes, com descuido das governações. Nós temos que incluir a nossa história
por inteiro, valorizar o nosso percurso de resiliência, de resistência, mas também de uma fase de inconformismo, da luta para chegarmos à emancipação e à independência. E nesta fase nós temos que valorizar também o percurso que nos conduziu a grandes ganhos, a um patamar mais elevado, que nos levou, inclusive, e o PSV está à vontade nisso, porque o PSV é o partido que decidiu, de forma autónoma, reunir-se, avaliar e proclamar a abertura política ao país. E nessa altura nem sequer existiam alguns partidos, e o MPD não existia nessa altura. O MPD só veio a existir depois. A abertura política foi dada em março e o MPD teve a sua marca como a sua primeira existência, março. Portanto, em fevereiro foi a abertura política e só em março ou abril o MPD veio assinalar a sua existência, ou assinala a sua existência agora, porque veio a criar as condições para a sua existência. E a existência formal foi com a legalização, que veio acontecer muito mais, portanto, o mérito muito da mais tarde. O mérito da abertura o PSV também teve mérito na abertura. Teve o mérito em decidir a abertura. Teve um outro mérito, em disponibilizar-se para dialogar com o partido emergente. Em pé de igualdade, constituíram-se delegações do partido emergente com as delegações do partido, do partido que estava no poder. Então, dialogaram para se entenderem em torno das datas eleitorais, em torno do calendário eleitoral, em torno de quais as eleições seriam as primeiras, se presidenciais ou legislativas, em torno do novo recenseamento que se veio a fazer também para as eleições. O PSV esteve totalmente aberto. O consenso foi criado graças ao concurso tanto do PSV como do MPD. Exatamente. É assim? Mas repara, o consenso é exatamente o resultado do diálogo, da negociação, das propostas que se aproximam e das decisões que se tomam conjuntamente. Portanto, um partido que fosse arrogante impunha, como se impôs em vários outros países da nossa região ou do nosso continente. Mas, no nosso caso, decidimos negociar com o partido emergente. Portanto, está a falar de consenso. Sim, senhor, houve consenso. Se houve consenso, houve construção. Se houve construção, houve entendimento. Se houve a decisão, e uma decisão unânime tomada pelas partes, significa que houve, digamos, também boa vontade, por um lado, boa fé e, digamos, seriedade na negociação política para se conseguir consensualizar uma data eleitoral. E quem fixou a data? O decreto assinado por Aristides Pereira, que assinalou a data 13 de janeiro para as primeiras eleições pluripartidárias em Cabo Verde. Eu acho que, no mínimo, deveríamos valorizar a seriedade e a boa-fé do partido que estava no poder nessa altura. Para terminar, disse há instantes que devemos todos respeitar os feriados nacionais e surgiu uma polémica à volta da decisão do presidente da Câmara da Praia em obrigar alguns serviços camarários a funcionar no dia 13 de janeiro, em pleno feriado, Dia da Liberdade e da Democracia. O MPD considera que é uma falta de respeito em relação à data 13 de janeiro. Que considerações tece? Eu, sendo coerente, as datas, os feriados devem ser respeitados. É a minha perspectiva institucional. Estamos num Estado de Direito, a lei é que fixa os feriados. Ninguém tem a competência e o poder de alterar os feriados, a não ser o governo ou o Parlamento. Neste caso, a lei é uma lei do Parlamento que fixou os feriados nacionais e incorporou o 13 de janeiro como um feriado nacional. E em janeiro temos o 1 de janeiro, 13 de janeiro, 20 de janeiro. E precisamente, a Câmara da Praia disse que esses serviços funcionariam no dia 13 de janeiro, mas que estarão encerrados no dia 20 de janeiro. Os feriados são para serem respeitados. E o PSV, o partido que eu lidero até este momento, defende que todos os feriados devem ser respeitados. Por um lado,
Em segundo lugar, Portanto, Francisco Carvalho errou, a Câmara da Praia errou. O direito dos trabalhadores também devem ser respeitados. Eu não avalio nesta perspectiva de errar ou não errar, até porque dizem que nem sequer foi uma decisão tomada pelo Presidente da Câmara, porque não há uma circular assinada pelo Presidente da Câmara. Mas, de qualquer maneira, é uma circular assinada por um dos serviços da Câmara. E, nesse aspecto, se quiser a minha opinião, eu diria que o serviço andou mal em não reconhecer devidamente os feriados nacionais e o PSV defende que os feriados devem ser respeitados e se alguém de nós falhar, temos que ter, digamos, também a hombridade e a coerência de dizer não fizeram bem. Muito bem, agradecemos a sua estadia aqui no programa Ponto por Ponto, uma vez mais. Nós é que agradecemos. A última vez foi há 9 meses. Agradecemos imenso a sua disponibilidade. Foi assim, estimado telespectador, a primeira grande entrevista desta temporada do programa Ponto por Ponto com o líder do PAICV, Rui Semedo. Na próxima terça-feira pretendemos conversar com o líder do MPD, dando sequência a entrevistas com os líderes partidários. Boa noite, fique bem.